Boa tarde. Segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Estamos iniciando mais uma edição do ACP Fatos e vamos repercutir as notícias mais importantes deste final de semana, da manhã de hoje e do início desta tarde. Como, por exemplo, brasileiros se manifestam em frente aos quartéis e convocam greve geral a partir de hoje. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, é cotado para ser ministro de Lula. Ingerência do Tribunal de Contas da União derruba ações da Petrobras. Anatel cria código 0304 para identificar ligações de cobrança. Queda de avião que matou 2 militares em Santa Catarina será investigada pela Força Aérea Brasileira. Ministério Público de Santa Catarina recomenda suspensão do repasse de recursos do famoso Plano 1000. Quase 100 embalagens de cocaína apreendidas em Guaramirim. Fiquem conosco, esta edição do ACP Fatos já está no ar. O Brasil está vivendo um momento de tensão com manifestações em todo o país. O que começou com caminhoneiros ganhou adesão das pessoas, comerciantes, empresários dos mais diversos setores e também do agronegócio. Os manifestantes pedem intervenção federal com acusações de fraudes eleitorais, além de abuso de autoridade por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Em praticamente todas as unidades das Forças Armadas, a população se concentrou desde a semana passada e de modo mais forte no final de semana, sábado e domingo. Também houve registro de tratoraços por parte de produtores rurais e as rodovias foram tomadas por caminhoneiros rumo a Brasília. Os manifestantes estão convocando uma greve geral a partir de hoje. Segundo informações oficiosas, um relatório do Ministério da Defesa sobre as eleições deve ser entregue entre hoje e amanhã. A coisa está complicando. Olha, caso se confirme a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para o Ministério da Defesa do governo Lula, como circula nos bastidores de Brasília, ele ficará sujeito à mesma crítica de lulistas a Sérgio Moro, naquela lorota de que as suas sentenças como juiz da Lava Jato seriam parte de um plano para eleger Jair Bolsonaro anos depois. Lewandowski pode ser acusado por bolsonaristas de suposta ligação ao PT e de decisões que favoreceram o petista. Em 2021, por exemplo, a pedido da defesa de Lula, ele proibiu a Lava Jato de investigar a ligação Odebrecht-Instituto Lula. Em seguida, aceitou a ação do PT contra Bolsonaro por ameaçar divulgar aqueles que, na Anvisa, liberaram vacinas para crianças de 5 anos. Também aceitou notícia-crime de deputado do PSB contra Bolsonaro por peculato e prevaricação em razão dos seus discursos de 7 de setembro. Há 15 dias do segundo turno, no Tribunal Superior Eleitoral, alegou desordem informacional para apoiar censura a um documentário inédito sobre a facada em Bolsonaro. Lewandowski completa a idade limite de 75 anos em maio de 2023 e a ideia seria antecipar a aposentadoria para assumir o cargo em janeiro. E depois de buscar os holofotes na transição sem competência para isso, o Tribunal de Contas da União agora ameaça interferir na política de remuneração dos acionistas da Petrobras, o que agrada muito à presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Aliás, a Petrobras foi saqueada pelo PT, né? A Gleisi Hoffmann criticou a estatal. Apesar de não ser chamada de ingerência nas manchetes, como aconteceu com críticas idênticas de Bolsonaro, o mercado não perdoou e o Tribunal de Contas da União fez as ações da estatal desabarem 6% em dia de alta de 4% no petróleo. A visão de mercado de interferência veio do pedido do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União para suspender o pagamento de dividendos anunciados pela estatal. De remuneração da Petrobras, é clara que o objetivo é dar pagamento aos acionistas, uma previsibilidade, por exemplo, de que o Tribunal de Contas da União pode acabar. A Petrobras garante dividendos trimestrais de, no mínimo,
4 bilhões de dólares, mais ou menos 20 bilhões de reais, caso o barril esteja acima de 40 dólares. Está em 98. Olha, a exemplo do que já fez para diminuir a quantidade de ligações indevidas de telemarketing, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, adotará também um código não geográfico para identificação de ligações de cobrança. A decisão foi tomada pelo Conselho Diretor da agência quando foi aprovada a designação do Código Não Geográfico 0304 para atividades de cobrança nos moldes do que já foi feito para o telemarketing no 0303. Entre as justificativas apresentadas pelo conselheiro Emanuel Campelo está de que a atividade de cobrança é ofensora em igual ou maior peso que a atividade de telemarketing em termos de volume de chamadas curtas no Brasil. Para começar a vigorar, será realizada uma consulta pública pelo prazo de 60 dias, com o objetivo de regulamentar o procedimento operacional. Posteriormente, com a publicação do ato da Anatel, as empresas terão até 180 dias para implementar a medida. Em nota, a agência lembra que, conforme previsto pela Lei Geral de Telecomunicações, cabe à União, por intermédio do órgão regulador, disciplinar e fiscalizar o funcionamento das redes de telecomunicações. Aqui em Santa Catarina, a queda do avião que matou 2 militares em voo de treinamento será investigada pela Força Aérea Brasileira, informou em nota a Aeronáutica. Destroços da aeronave T-25, Tucano 25, da Academia da Força Aérea, foram encontradas em Canelinha, na Grande Florianópolis, no último sábado. O avião de instrução, ocupado por 2 pilotos, perdeu o sinal da tarde de sexta-feira, quando o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi acionado pela Aeronáutica. Na manhã de sábado, a FAB acionou meios próprios às buscas. Segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Canelinha, Silvio Reis, que acompanhou os trabalhos, o avião foi encontrado totalmente destruído por volta de meio-dia de sábado e os corpos das vítimas carbonizados. O município fica a cerca de 68 quilômetros de Florianópolis. Em nota divulgada na tarde de sábado, a Força Aérea Brasileira lamentou as mortes. A nota diz o seguinte, abre aspas, o Comando da Aeronáutica expressa suas condolências e ressalta que está prestando todo o apoio aos familiares neste momento de pesar. As vítimas foram identificadas como sendo o cadete Sérgio Branquinho Júnior, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e o capitão aviador Rodrigo Alves da Silva, de Japeri, no Rio de Janeiro. O comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Carlos Batista, também se manifestou na rede social, dizendo que estava oferecendo condolências às famílias e amigos. Um dos ocupantes era o piloto de Ribeirão Preto e eles eram muito amigos, tá? Desde quando começaram na academia da Força Aérea. E eles faziam um voo de treinamento. Olha, com pouco mais de 60 dias para o fim do mandato do governo, Carlos Moisés está sofrendo mais um abalo. O Ministério Público de Santa Catarina recomendou que o governador suspenda imediatamente os repasses do Plano 1000. O documento, com 26 páginas, é assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, Fernando Comim, pelo Subprocurador-Geral, Fábio Trajano, e pelo coordenador do SECOM, o Centro de Apoio Operacional do Controle de Constitucionalidade, Durval Amorim. Os procuradores entenderam que o artigo 1º da Emenda Constitucional 81, de 1º de julho de 2021, que autoriza os repasses de recursos por transferência especial com base no artigo 123, parágrafo 3º da Constituição do Estado de Santa Catarina, é inconstitucional. Em dezembro do ano passado, o governador Carlos Moisés lançou o Plano 1000, que previa o repasse de 7 bilhões e 300 milhões para investimento nas cidades ao longo dos próximos anos. Através do programa, os 295 municípios de Santa Catarina receberiam um recurso equivalente a R$1.000 por habitante. O plano foi uma das bandeiras de campanha dele à reeleição. O Ministério Público de Santa Catarina entendeu que, ao prever o repasse de recursos aos municípios por meio de transferências especiais, sem a celebração de convênio, sem programa e sem previsão de qualquer espécie de critério objetivo ou limitação, coloca-se em xeque a equidade no tratamento dispendido aos municípios pela administração estadual. Diz o seguinte o texto, abre aspas, na prática, a inexistência de critério para estabelecer qual município receberá os repasses estaduais
pode dar aso ao favorecimento das bases político-partidárias em detrimento de outras municipalidades, uma vez que não há necessidade de programa prévio de investimento relativo às transferências ou qualquer outro instrumento capaz de controlar a indicação desses gastos, o que deveria ser uma transferência para a consecução de uma finalidade pública, passará a ser alocação política de recursos. Além disso, as transferências fiscais aos municípios, nos moldes previstos pela Emenda Constitucional 81, são realizadas em afronta ao princípio da impessoalidade, pois, na ausência de critérios objetivos, não há como afirmar ao certo as razões pelas quais os municípios beneficiados estão recebendo os repasses, tampouco em que programas serão efetivamente aplicadas essas verbas repassadas. O próprio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, imediatamente após a aprovação da emenda, instaurou internamente um procedimento de levantamento do plano. Relatório do órgão fiscalizador pontuou a inexistência de ferramenta adequada para o gerenciamento dos repasses por meio de transferências especiais, bem como a ausência de mecanismos de transparência na disponibilização de informações sobre repasse e também a fiscalização dos recursos, sugerindo a atuação célere da Corte de Contas, tendo em vista a possibilidade de danos irreparáveis ao erário e, consequentemente, à sociedade. Na verdade, o Plano 1000 foi uma tentativa do governo que buscou a reeleição, né? Foi um plano mais político do que realmente de ação administrativa. Inclusive, favorecia deputados que também fizeram campanha com chapéu alheio, né? O dinheiro era do Estado, mas os deputados diziam, olha, eu estou conseguindo. Por sorte, ninguém foi eleito. Olha, uma última informação. Um homem de 29 anos de idade foi preso em Guaramirim acusado de tráfico de drogas, tá? As drogas foram encontradas enterradas. Foram apreendidos 408 gramas de cocaína, 214 gramas de crack, 15 comprimidos de êxtase e 5 gramas de maconha. A Polícia Militar recebeu informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas em um condomínio no bairro Corticeira, em Guaramirim. E em rondas pela rua Hermínio Stringari, por volta de 10h15 da manhã, sol a pino, uma guarnição abordou um veículo Volkswagen Golf com 3 suspeitos. Certa quantidade de entorpecentes foram encontrados. Como os policiais militares já tinham informações sobre o possível responsável pelo tráfico e ele estava dentro do carro, foi deslocado até o condomínio em que o suspeito reside. As drogas prontas para a comercialização foram encontradas enterradas em um terreno ao lado do condomínio e totalizaram 97 buchas de cocaína, 39 pedras de crack, 15 comprimidos de êxtase e uma embalagem de maconha. O acusado pelo tráfico foi levado para a delegacia de polícia. Por enquanto é isso. Nós voltaremos logo mais às 18h45 com a nova edição do OCP Fatos. E claro, já estamos esperando por vocês. Até lá.